Olá a todos e a todas, meu nome é Daniel Rafael dos Santos e vou fazer uma apresentação do resumo expandido intitulado Comparação entre dois sistemas de controle aplicados a um mancal magnético. É autor também o professor Rodrigo Trentini e somos integrantes do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus House de Jaraguá do Sul. Mancais magnéticos são empregados em máquinas elétricas quando é necessário evitar o atrito, principalmente nas que operam em altas velocidades, devido à ausência de contato físico entre o eixo e o mancal. O mancal magnético radial mais usado em aplicações industriais é o heteropolar de 8 polos, cujos loops magnéticos independentes geram forças magnéticas quase desacopladas, apesar da desvantagem em relação ao consumo de energia. Este trabalho foi desenvolvido um controlador proporcional derivativo e um controlador ótimo para este mancal, e os seus resultados foram comparados. A dinâmica desse sistema é determinada em função da associação dos dois mancais magnéticos A e B, que atuam no controle do eixo rotor, e o estado desse eixo rotor é determinado pelas variáveis de estado x e y, que são os deslocamentos do centro de massa do rotor, e os ângulos alfa e beta associados ao pitch e roll desse mesmo eixo. Assim, as entradas são as correntes que atuam em direções independentes x e y em cada um dos dois mancais. E as saídas são as medições dos deslocamentos x e y também em cada um dos respectivos sensores. A dinâmica completa, então, ela leva em consideração a inércia desse rotor pela matriz M, o efeito giroscópico pela matriz G, a entrada B, matriz de entrada B, ela varia em função dos posicionamentos construtivos do mancal e dos sensores, assim como a saída C. As matrizes KS e KI, elas variam em função dos parâmetros construtivos de cada um dos mancais. Com base no equacionamento empregado, aplicou-se o controlador PID, que é a estrutura de controle mais encontrada na literatura especializada em mancais magnéticos. Para esse projeto de controlador, considerou-se necessário deslocar o polo dominante do sistema para uma posição específica que torne o controle da posição do mancal factível. Determinou-se os ganhos Kp e Kd de forma que o polo dominante se localize em uma posição no plano S, onde a dinâmica do sistema controlado é estável e não oscilatória. Quanto ao controlador ótimo, o regulador linear quadrático é uma das técnicas de controle mais aceitas tanto na academia quanto na indústria. Tal técnica considera a minimização de uma função de custo J a partir da solução da equação algébrica de Riccati para obtenção de ganhos de um controlador por realimentação de estados. Assim, determinou-se os ganhos Q e R para o projeto do controlador ótimo. Simulações através do software MATLAB comparando os dois controladores foram feitas em que temos primeiramente a condição A, em que o eixo se encontra totalmente atravessado transversalmente em relação ao eixo X, ou seja, horizontalmente. Temos na coluna da esquerda as posições do eixo nos mancais e na coluna da direita os sinais de controles advindos dos controladores. Podemos observar que o controlador PD, representado pela linha contínua, ele não consegue seguir a referência, enquanto que o linear quadrático ele não só consegue como faz rapidamente. Agora modificando as condições iniciais, com o eixo totalmente atravessado transversalmente em relação a y, ou seja, verticalmente, que é uma condição até mesmo mais adversa, podemos observar que o controlador PD ainda não consegue seguir a referência, enquanto o linear quadrático agora o segue assintoticamente. Assim como também observamos a mudança nos sinais de controle. Dessa forma, podemos concluir que o controlador PD ele não é capaz de devolver o mancal à sua posição de equilíbrio em qualquer condição, enquanto que o linear quadrático ele atinge o objetivo mesmo em condições mais severas. Muito obrigado pela atenção.